Neste vídeo, testemunho da mulher traficante que trocou o revólver pela Bíblia. Testemunho este publicado no jornal Mensageiro da Paz, edição de novembro de 1988. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Rosânia Alves da Silva, começo da queda, encontrei uma falsa amiga, vivendo da prostituição, sentença de morte lavrada, libertação completa, nova vida com Cristo. Nascida no Rio de Janeiro em 1948, a irmã Rosânia Alves da Silva tem uma história semelhante a do filho pródigo da parábola contada por Jesus. Desfrutava do privilégio de viver na casa do pai, com todo o conforto que isso implicava. No entanto, pediu as contas e saiu para abraçar o mundo desconhecido, retornando tempo mais tarde, arrependida ao convívio do lar paternal. Os pais de Rosânia, jovem Abraão Alves e Aurelina Moreira Alves, são membros da Assembleia de Deus em Madureira e, com dificuldade, conseguiram criar os 18 filhos no Evangelho, levando-os assiduamente às reuniões da igreja. Estavam cientes da necessidade de instruí-los na senda da justiça e da verdade e cumprirem de tal maneira esta responsabilidade que mais tarde a semente plantada no coração de Rosânia brotou e cresceu, vindo a produzir muitos frutos. Quando criança, ela gostava incessantemente de frequentar reuniões de oração, mas até que os próprios cultos públicos sentiam um verdadeiro deleite quando dobrava os joelhos diante do Pai Celestial e suplicava seus favores. Nesses momentos de comunhão, recebia poder divino para realizar o serviço cristão. Ela sentia-se completamente feliz nessa época. Sabia que Deus tinha um plano a realizar em sua vida. Muito cedo aprendeu a trabalhar com afinco na obra do Senhor, cooperando em diversos segmentos cristãos. Cantava, recitava poesias e até mesmo orava pelos necessitados. Estava sendo, dessa forma, preparada pelo grande músico para ser um instrumento em suas mãos. Gostava do que fazia e vivia satisfeita na casa de Deus. O começo da queda. Durante sua adolescência, recebeu o batismo no Espírito Santo e, convicta da salvação, resolveu passar pelas águas batismais, testemunhando publicamente a sua decisão de renunciar ao mundo e viver para Deus. Tinha então 11 anos quando foi batizada pelo pastor Pimentel de Carvalho da Assembleia de Deus da Penha. Continuou servindo ao Senhor, orando e cantando. Recebia muitas oportunidades para louvar a Deus durante os cultos, além de cantar no coral da igreja. No entanto, o diabo aproveitou-se de uma oportunidade para lançar-lhe no mundo. Uma certa irmã perseguia-lhe constantemente e ela, não sabendo como resistir a essa provocação, começou a esfriar e a desanimar, tornando-se insensível às coisas de Deus. Estava a um passo da queda. Não tinha mais vontade de ir à igreja e, como era obrigada por seus pais, resolveu abandonar o lar onde havia sido criada com tanto amor e desvelo. Com a idade de 13 anos, saiu de casa e foi morar sozinha, pois achava que tinha condições para isso e não precisava mais da tutela dos pais. Permaneceu 4 anos ausente do lar, sem nenhum dos seus familiares saber o seu paradeiro.
Foi então que começou a experimentar bebidas alcoólicas e a frequentar bailes e clubes proibidos para menores de idade. Várias vezes teve de ser escondida por causa da polícia. Era o início de uma vida infeliz e desgraçada. Satanás levou-a a se encontrar com uma amiga viciada em tóxicos. Essa falsa amiga apresentou-lhe a maconha, dizendo-lhe que o mundo, a partir de então, ficaria mais colorido e alegre. No começo parecia uma maravilhosa experiência, mas depois veio a conhecer a verdadeira face das drogas. O colorido começou a enegrecer-se e logo as trevas estavam absolutas em sua vida. Como um abismo chama outro abismo, passou a traficar as drogas para sustentar o vício. Vendia os tóxicos a muitos filhos da alta sociedade e entre os consumidores estavam muitos desviados do Evangelho. Nessa vida foi presa algumas vezes, mas sempre conseguia escapar sem maiores consequências. O próximo passo foi começar a furtar, a princípio por prazer e depois para sustentar seu modo de viver. Andava, por essa época, com 2 revólveres. Numa ocasião, estava com uma companheira no cemitério e resolveram roubar os transeuntes. O lugar fervilhava de pessoas porque era o dia 2 de novembro. Conseguiram furtar alguns objetos alheios e foram-se ambas pensando que estava tudo bem. No meio da algazarra provocada pelas reclamações das vítimas, a polícia imediatamente correu para prender os ladrões. Apanharam sua colega de furto, que foi obrigada a revelar onde estava o produto do roubo. Foram à sua casa e lá encontraram os objetos, consignando-se dessa maneira a sua coautoria no crime. Todavia, disposta a não ter o seu nome sujo na polícia, decidiu ir à delegacia e dizer ao delegado que nada tinha a ver com aquele roubo. O homem da lei não aceitou a sua versão e ordenou a sua prisão. Foi uma das experiências mais amargas em sua trajetória existencial, e lá onde se encontrava presa, lembrou-se de Jesus. Aconteceu então um fato quase inacreditável e ela conseguiu escapar sem maiores consequências. Retornou ao lugar onde residia e recomeçou a sua vida de criminalidade. Conheceu um traficante e passou a viver com ele. Um certo dia, a polícia cercou a casa para prendê-lo e iniciou-se um intenso tiroteio no qual o marginal caiu crivado de balas e ela milagrosamente nada sofreu. Essa não foi a única vez em que esteve a ponto de perecer, pois o diabo tentou por diversas vezes tragar-lhe a alma. Vivendo na prostituição. Com o objetivo de sustentar o vício, ela passou a prostituir-se, a vender o próprio corpo. Foi viver no baixo meretrício, atolando-se cada vez mais no lamaçal do pecado e descendo o mais fundo possível nas práticas pecaminosas. Aquele corpo que tinha sido morada de Deus agora estava a serviço do diabo. Nesse ponto de sua vida, já tinha experimentado quase todos os prazeres desse mundo corrompido e afastado de Deus. Naquele lugar horrível onde se encontrava, ela travou conhecimento com muitas desviadas do Evangelho, vivendo como meretrizes. Descobriu que algumas eram filhas de pastores e de dirigentes de círculo de oração, e todos tinham outrora cantado no coral. Ela ficou admirada ao constatar tal fato, pois achava que era a única filha de crente, vivendo daquela forma. Não pensava na ocasião que o diabo direciona os seus ataques mais renhidos contra os discípulos de Jesus Cristo, os únicos capazes de prejudicá-lo em seu trabalho de destruição.
Um fato interessante aconteceu nessa época. Certo dia, estando o movimento do meretrício fraco, todas as desviadas reuniram-se numa praça e começaram a cantar hinos cristãos. A cena era comovente e patética. Mulheres completamente afastadas de Deus, cantando-lhe louvores. Com toda certeza, o Espírito Santo estava constrangindo-as a abandonarem os prazeres mundanos e voltarem-se para Cristo. Sentença de morte lavrada. Como recompensa da vida desregrada que levava, Rosânia começou a emagrecer vertiginosamente. Uma amiga a aconselhou procurar os médicos para averiguarem o que estava acontecendo com sua saúde. Foi após realizar vários exames que ela veio a saber que estava com câncer no útero. Era o prêmio por ter deixado o Evangelho e abraçado o mundo. O salário do pecado é a morte, afirmou o apóstolo Paulo. A morte a espreitava de todos os lados, pronta para recebê-la em seu funesto regaço. Os médicos desenganaram-na, porque para sua enfermidade a medicina não dispunha de cura. A sua sentença de morte estava lavrada. Só um milagre poderia mudar tudo, revertendo o quadro desesperador em que se encontrava. Estando ela naquela situação, recebeu a visita de duas irmãs no hospital, onde encontrava-se internada, aguardando a cirurgia que por fim não se realizou. Elas pregaram-lhe a mensagem de salvação, à qual respondeu afirmativamente, porém sem convicção. Desejava tão somente a cura para o seu mal físico. Todavia, Deus ouviu a oração de suas denodadas servas e curou-a por completo. A revelação do poder de Deus foi extremamente benéfica para sua vida, pois resultou em mudanças de comportamento e a recolocou novamente no caminho da salvação. O retorno à casa do pai estava se aproximando decididamente e ela sabia que só Jesus Cristo a poderia libertar integralmente. Libertação. Quando retornou à sua casa, foi informada pelo irmão da existência de uma reunião evangélica onde o pastor expelia os demônios dos corpos. Ela não gostou, pois achava que não era nenhuma endemoniada para frequentar tal lugar. Ela achava que estava envolvida demais e não poderia, de um momento para o outro, largar tudo e servir a Deus. O incentivo que faltava para visitar aquela igreja veio através do testemunho da irmã Helena Brandão. Ela pensou consigo mesma: se a Darlene Glória, como era conhecida no mundo artístico, pode ser crente, eu também posso. Resolveu então ir à reunião de oração. Durante algum tempo, tinha frequentado centros espíritas sem, contudo, envolver-se mais detalhadamente com essas práticas abomináveis e condenadas pela palavra de Deus. Não permitiu que lhe fizessem a cabeça, pois sabia do erro que cometeria. Acontece que os demônios já a dominavam por completo e ela não sabia. Quando chegou ao templo, começou a sentir uma coisa estranha percorrendo seu corpo. Os crentes oraram por ela e os demônios se manifestaram. Os homens de Deus passaram a repreendê-los com autoridade divina, mas quanto mais expulsavam, mais apareciam para expelir. Era uma legião terrível. Depois de uma manhã inteira em que as trevas pelejaram contra a luz, o diabo contra Deus, ela ficou completamente liberta pelo poder de Cristo. Era como se um enorme peso saísse de suas costas, aliviando-a para sempre. O peso da condenação a sufocava, mas a partir daquele dia Jesus a salvou, quebrando todas as correntes satânicas que a prendiam num cativeiro quase inexpugnável. Depois dessa experiência maravilhosa, ela passou a testemunhar quão grandes obras o Senhor Jesus lhe fizera. Muitas pessoas têm sido tocadas pelo Espírito Santo ao ouvirem o seu testemunho de vida transformada pelo poder de Cristo.
Alguns de seus companheiros de vício a têm visitado, recebendo a mensagem de salvação em seus corações e constatando a incrível mudança efetuada em sua vida. Só Deus tem poder para restaurar vidas arruinadas pelo pecado, fazer com que uma ex-prostituta e viciada mude de vida completamente. Não adianta casas de repouso e clínicas psiquiátricas para recuperar essas vidas desgraçadas pelos tóxicos. A pena de morte não é a solução para o problema da marginalidade, pois só Jesus Cristo pode mudar o ser humano, por mais empoderado que ele seja. A Igreja precisa cumprir a grande comissão. Não pode de forma alguma relegar a plano secundário a tarefa urgentíssima de evangelizar os perdidos que vivem no submundo da criminalidade. A hora de ganhar essas preciosas vidas para Cristo não pode ser adiada sob pena de sermos reprovados por Deus.